gente! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como a gente pode usar numa situação ruim, ou um relacionamento que não vai bem, ou algo que não vai bem no trabalho ou na nossa vida, como a gente pode usar isso para ser nosso guia, para entrar para dentro. Então vem comigo. A pergunta que eu mais recebo é como eu começo a minha jornada de autoconhecimento, como eu começo a minha jornada na espiritualidade. E eu costumo falar desses incômodos, né? Eu não tô aqui falando de um grande trauma, de uma grande dor, de algo que aconteceu que muitas vezes vem pra gente e a gente não tem, né, dimensão ainda daquilo, algo que a gente vai precisar realmente de muita ajuda, de muita terapia. Eu não tô falando desses grandes traumas, porque isso a gente vai precisar de muita ajuda para olhar porque é muito difícil a gente fazer isso sozinho, tá bom? Mas eu tô falando aqui daqueles pontos onde a gente vai percebendo esses incômodos, eu chamo de sinais no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, naquilo que acontece ali na nossa vida e que a gente vai às vezes acumulando, às vezes viram uma grande bola de neve todos esses incômodos, né? Às vezes a gente para pensar e fala, eu não tô indo bem no trabalho, o meu relacionamento não tá legal, e isso tá impactando, né, todo o resto, todos os outros relacionamentos da nossa vida, e o nosso nível, né, de qualidade de vida, de felicidade ali no nosso dia a dia. E esses pequenos incômodos que podem ser grandes, né, no final, no acúmulo, eles são guias que vão levando, que estão ali cutucando a gente para olhar aqui para o nosso interior, para que a gente possa começar a entender da onde que tá vindo aquilo, qual que é a raiz, algum padrão repetitivo, né, dentro do relacionamento, mas que já se repetiu em outros relacionamentos. Muitas vezes vai acabar se repetindo nos relacionamentos que a gente tem na vida profissional, também fora, né, nos relacionamentos com os amigos, fora de um relacionamento amoroso. Se você for se observando e vai falar assim, cara, isso tá repetindo de novo, e de novo, e de novo. E aí é um momento de usar isso, né? Pra quê? Primeiro, pra pausar e pra entrar pra dentro. Essa pausa pode ser feita um ritual que você cria, né, de manhã ou à noite. Você não precisa necessariamente meditar durante meia hora, mas você pode fazer simplesmente realmente uma pausa e respirar, fechar os olhos, fazer uma respiração ali, 3, 4, 5 respirações profundas, né, e se permitir essa entrada, né. Eu acho que o primeiro passo, inclusive dentro dos estudos que eu faço em meditação, o primeiro passo é a gente parar, né? A gente sentar, né? Uma vez uma professora falou, muita gente fala, você tem que meditar e tal, você muito agitada, né? Ela falava isso. Gente, às vezes o primeiro passo é só sentar. É só ficar ali sentada, se você não quiser nem fechar os olhos, você não precisa, mas você criar esse momento para fazer essa pausa é extremamente necessária, porque é a partir dessa pausa que a gente vai conseguir ir olhando, ir entendendo e ganhando uma clareza, porque parece uma coisa assim, mas eu vou pausar, não vou fazer nada e eu vou ganhar uma clareza. E pode parecer que não, mas a gente ganha com essa pequena pausa que a gente faz. Se isso virar algo diário, se isso virar um ritual diário, a clareza ela chega. Nós estamos muito acostumadas a entender que a gente precisa sempre ir em busca de algo, que a gente precisa sempre fazer algo, que a gente precisa estar sempre na ação, no movimento, na produção. E apesar, né, de estarmos aqui no movimento Espírito Livre, às vezes o movimento é não fazer nada, é fazer essa pausa, né, e sair um pouco dessa ação, porque a gente vive numa cultura e num mundo onde existe uma supervalorização do movimento, da ação, dessa produtividade que é conectada ao ganho de dinheiro e sempre com muita ação, né?
Eu não tô falando que isso não seja importante, que a gente não seja importante a gente pensar, né, na nossa estrutura financeira, nem nada disso. Eu estou falando que é importante a gente entender que é um momento de pausa, que criar rituais de pausas ao longo do dia, ou que seja uma vez por dia, incluir isso na nossa jornada, na nossa caminhada é extremamente importante e é o primeiro passo. E que sim, que isso ao longo de um tempo vai trazer pra gente uma clareza e uma nova visão sobre a gente mesma e sobre as situações, né? Então, se a gente usar tudo isso que incomoda, que dói na gente durante o dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa fala, muitas vezes, né? A gente não tá prestando atenção, às vezes, no que a gente fala. Então, se a gente usar tudo isso como um grande guia, se a gente usar a briga que a gente teve com alguém, ou aquele, até mesmo uma coisa menor, aqueles incômodos, alguém que te fecha no trânsito, alguém que não te atende bem. Se a gente usar tudo isso como e reverter o holofote, né, para aqui para dentro, né? O que será que realmente aconteceu, né? O que eu senti perante aquela situação, sem jogar pro outro, né? Se a gente conseguir aos poucos ir fazendo esse distanciamento, esse deslocamento, né? Porque às vezes alguém não atende a gente bem e a gente sai colocando um monte de coisa, né? Um monte de sei lá, né? A gente xinga a pessoa, a gente coloca um monte de defeito, na outra sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. E aí a minha reflexão é, e se a gente parar pra prestar atenção no que a gente sente? Por que aquilo incomoda a gente? Porque às vezes a gente também pode vivenciar uma experiência dessa, mas você tá num dia tão incrível, tão bom, que aquilo nem faz diferença, né? Ou até você para, se indigna, mas aquilo não toma conta de você. Então, presta atenção quando toma conta de você, né? Isso como te incomoda extremamente. Por que aquilo tá te incomodando? Por que aquele relacionamento daquela pessoa tá te incomodando? Não tô falando aqui de relacionamentos abusivos, hein? Isso é um papo para outro vídeo. Mas eu tô falando dentro dos nossos relacionamentos. Vai ter ali um padrão que às vezes a gente vai ter um gatilho que vai levar a gente à briga, que vai levar a gente à discussão, à tristeza, né? E assim também vai ter esses gatilhos em outras situações da nossa vida. E quando a gente se permite fazer essa pausa, começar, né, uma jornada para dentro de autoobservação, a gente vai conseguindo deslocar da situação e perceber o que nós estamos sentindo, né? Por que aquilo ali está acontecendo? Para onde que é aqui dentro, né? Para onde é para eu olhar, né? Às vezes a gente está precisando de, por exemplo, saber colocar limites, saber colocar não para as pessoas. Às vezes a gente está precisando de ter um olhar mais amplo com as pessoas, né? E não só ali, eu não tô sendo bem servida, alguém me fechou no trânsito, a gente precisa sair, né? Um pouco às vezes daqui, né? E olhar pro outro, por exemplo. Às vezes eu olho pro outro demais, né? Como eu falei. Não coloco meus limites. Às vezes eu preciso colocar esses limites de uma forma muito clara. Falar aqui, não, né? Um grande não pro outro e um grande sim pra mim mesma. Então, isso não é uma tarefa extremamente simples, né? Principalmente dessa... se você for mulher, inclusive, né? A gente é criada para sempre ceder, a mulher é que cede, a gente é que fala sim pra tudo. E aí, de repente, um sim pro outro vira um grande não pra gente, a gente não consegue reverter desse ciclo. E quando a gente se permite fazer essas pausas e alongando, né, essas pausas, e aí aquilo vai virando uma meditação, né? Não precisa entrar em processo meditativo logo de cara se você nunca meditou. Você pode vir com algo aos poucos, né? Só sentar, por exemplo, já pode ser o seu ritual. E aí você vai perceber que essa clareza, ela chega, que você não precisa da ação, da produtividade o tempo inteiro, movimento, para alcançar algo. Muitas vezes algo nos alcança. É um movimento de desconstrução para entender que
é necessário às vezes não fazer nada, simplesmente pausar. E essa clareza vai chegar até a gente, vai chegar esse momento de deslocamento. É claro que não dá pra você ficar sentada, né? Não tô falando pra ficar sentado todo dia esperando, né? E falando, não chegou clareza ainda, não chegou clareza ainda, então não tá funcionando. Não é assim. A gente vai sentar e fazer aquilo um ritual. Quanto mais agradável esse ritual for, né, no início principalmente, você pode colocar os cristais, você pode acender uma vela, você pode acender um incenso, se for, né, você pode colocar uma música que seja algo que te inspira a entrar num estado de maior relaxamento e fazer esse processo ficar no início confortável para que você tenha a prática, já é muito, já vai vir alguma clareza, né? Se isso virar uma rotina. Mas, claro que vão ter muitos momentos que olhar para dentro vai doer. Se você encontrar alguém nesse processo de autoconhecimento, da espiritualidade, que falar que olhar para dentro é um processo que vai ser sempre lindo, bonito, fácil e tranquilo, desconfie, porque olhar para dentro é olhar para aquilo que às vezes mais dói na gente. Mas olhar para dentro é olhar para nossa verdade. E a gente está muito acostumada com essa mente dual, onde o que é bom, o que é ruim é ruim, e eu preciso entender ali em qual desses polos eu vou colocar a situação, as pessoas, da gente entender se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, isso tá certo, isso tá errado, a gente vive nesses polos, né? E quando a gente faz um caminho de olhar para dentro, de enxergar a nossa verdade, não vai existir polo, nós somos as duas coisas, né? Todos nós somos as duas coisas, né? E olhar a nossa verdade é aceitar os nossos lados, é aceitar que nós somos várias, que nós somos uma integração, que nós somos boa, que nós somos ruim, que nós somos certas às vezes, que nós somos erradas às vezes, e integrar isso dentro da gente, e se sentir confortável em, na verdade, ser humana, né? Ser um ser humana. E eu gosto de falar no feminino. E se sentir confortável nesse processo, né, de aceitar os nossos polos internos, não é um processo que é tranquilo e que muitas vezes sim vai ser dolorido, né? Depois de um tempo, quando a gente colhe os frutos de enxergar a nossa verdade, a gente passa a entender que não precisa ser sempre dolorido. E aí aquilo vai virando algo mais confortável de aceitar o processo, não necessariamente de passar, né? Pelos processos internos, pelo processo de olhar, a gente às vezes vai estar errada numa situação, então às vezes é muito difícil pedir desculpa, aceitar aquilo. Às vezes a gente vai olhar que a gente absorveu a situação inteira e não pediu ajuda, então às vezes é difícil também pedir ajuda. Então tudo isso, quando a gente enxerga aqui dentro e fala, nossa, ou então fala, fui muito egoísta nessa situação. E aquilo dói, né? Porque a gente não quer ser assim. Mas às vezes a gente é. E aceitar e acolher, principalmente, acolher esses nossos lados, é um processo de desconstrução muito grande. Muito grande. Principalmente para nós, mulheres, a gente aprende que a gente tem que ser perfeita, sempre sorridente, perfeita no lado profissional, perfeita no relacionamento, perfeita na maternidade. E sair desse lugar, né, de ser a perfeita. E se colocar num lugar de vulnerabilidade não é confortável. A nossa sociedade nos coloca como os seres que precisam ser perfeitas, né? Que precisam estar sempre nessa produtividade do mundo dos homens. Então, aquele trabalho que é o trabalho invisível, às vezes, que a gente faz, não é visto, de fato, ele é invisível, ele não é valorizado. Então a gente se cobra, mas nunca é o suficiente, então a gente não se permite. Então, dentro desse processo, olhar para nossa verdade vai ser dolorido. E vai ser dolorido durante um tempo, e às vezes, mesmo quando você já
fizer isso como um processo ritualístico dentro do seu dia, dentro da sua jornada na vida, vai chegar às vezes um momento que também não vai ser tão gostosinho, né? E tá tudo bem, né? Porque é dessa forma que a gente sai desses polos e aceita que nós somos seres em desenvolvimento, em evolução. Então a gente vai aceitar os nossos erros, as nossas imperfeições e a nossa vulnerabilidade como algo natural, né? E isso, a gente vai integrando isso dentro da gente e aí o externo vai se integrando. A gente aprende que esse lugar de nada, de pausa, na verdade, é um trabalho muito grande, né? E eu lembro que quando eu iniciei o meu processo na meditação, quando eu pausei, quando eu me permiti fazer uma pausa maior na minha vida durante o meu dia a dia, eu falo, né, em vídeo anterior que eu não fiz um ano sabático viajando, nem realmente ficando à toa. Eu trabalhava, eu tinha a minha vida, né, minha estrutura para bancar, mas eu me permiti dar esse espaço mental, esse espaço do nada, né, durante a minha rotina, e eu fui incluindo e entendendo que isso, e eu colocava no início isso como um trabalho. Eu falava, não, meditação é um trabalho. Pra mim, vai ser um trabalho, e é isso. Fazer yoga era um trabalho, também era um trabalho. Então eu coloquei tudo isso, a minha cabeça era tão voltada pro lado profissional, pro lado do trabalho, para esse tipo de produtividade de ação, que até quando eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento e de espiritualidade, eu colocava isso como um trabalho, porque dessa forma foi que a minha cabeça aceitava o processo da pausa. Então, cada um vai ter uma forma de se contar essa historinha para poder entender a importância da pausa e, mais do que entender, experienciar, se permitir ficar no lugar de receber, né? Nós não sabemos receber. A gente vai sempre em busca, em busca, em busca, em busca, em busca, e muitas vezes esses incômodos, essas dores estão contando essa história pra gente, para que a gente se permita a pausa e se permita mudar de perspectiva, alterar as crenças internas e receber, né? E viver uma vida que é mais conectada com a nossa verdade, né? Com consciência, né? Porque isso faz muita diferença. Muitas vezes não é uma alteração de relacionamento, não é uma alteração de profissão, é simplesmente ter consciência do nosso processo, da nossa importância no mundo, de olhar para as nossas raízes, para nossas histórias, para o lugar de onde a gente veio, para onde a gente está, né? Entender, ter consciência sobre quem somos, sobre a nossa verdade, vai fazer com que a gente haja, fale, faça as escolhas, defina metas, objetivos de um outro ponto, de um outro lugar. Isso é muito rico, né? E estar nesse lugar de receber é um lugar que a gente não aprende, ninguém ensina isso pra gente. É uma desconstrução que a gente vem fazendo, né, como humanas, mas que eu acredito que a gente vai chegar num lugar de mundo para todo mundo muito melhor. Quando a gente faz isso com a gente consegue enxergar nas outras pessoas, nos outros seres e no mundo. A gente consegue ter um outro olhar sobre tudo, sabe? E de verdade ser uma pessoa profundamente melhor em vários aspectos. E a gente consegue olhar a verdade do outro, valorizar a história do outro, sabe? E o mundo precisa muito, muito, muito que a gente faça isso, né? As mulheres estão se unindo de uma forma como nunca aconteceu antes, as minorias sociais estão se unindo de uma forma como nunca se viu antes. A gente ainda tem um caminho muito bom, a gente ainda tem uma jornada grande para se fazer em torno disso, mas começa de uma forma profunda aqui dentro, com esse acolhimento, com essa pausa. E aí a gente vai
transformar o mundo, transformando aqui dentro da gente. Faça uma pausa de vocês e vem aqui me contar. Se você acha que esse vídeo, que alguém vai gostar desse vídeo, que alguém precisa escutar o que eu falei aqui nesse vídeo, marque essa pessoa e envie esse vídeo pra ela. Um beijo muito grande no coração de cada uma de vocês que tá